Capítulo 48. Aceita o inevitável. A humildade é uma força que deve estar sempre presente em nossos caminhos. Ela estabiliza as nossas condições emocionais, abrindo para nós perspectivas novas dentro daquilo que antes não aceitávamos. Ela nos abre as portas do entendimento para aceitar o inevitável, que é o melhor para a nossa vida. Se recuarmos diante dele, é por não conhecermos seus efeitos na maturação do nosso espírito. A reencarnação é um desses exemplos, chegando a ponto de os próprios conhecedores da lei a detestarem, porque não querem portar novos corpos dentro da sequência imposta pela limpeza kármica. Esses sofrerão mais, porque ela não vai deixar de existir, apesar das resistências alimentadas pela ignorância. Podemos enumerar várias situações inevitáveis no mundo em que ora vives. A dor, o trabalho obrigatório, a educação, a disciplina, o perdão, as inferioridades, as leis do mundo, chuvas, ventos, guerras, fome, pestes, agressões de todos os tipos e a temível velhice e decadência do corpo físico. Sabendo destas, podes deduzir outras mais que, por enquanto, existem no plano em que vives. O observador inteligente reconhece um Deus único e bom, justo e amoroso para com todos os seus filhos. Tal observador usa da humildade, da obediência e aceita o inevitável, aquilo que não pode ser mudado. Depois reconhecerá que tudo está de acordo com as leis naturais que nos servem a todos. Grande parte dos problemas são formados por nossas criações e cabe a nós mesmos resolvê-los, limpando nossos próprios caminhos. Se a Terra está passando por uma fase de provações, é porque tal é necessário para a higiene kármica dos homens. São processos do despertar espiritual das criaturas e a fase mais dura para a humanidade deve ocorrer neste fim de século para o princípio do outro. Se os homens se educarem, isolando suas mãos dos engenhos mortíferos de guerras fratricidas, a própria natureza cobrará as dívidas feitas pelas invigilâncias das almas em passado mais remoto, com lições dolorosas e justas para os retardatários que não puderam aprender por amor. Vamos aceitar o inevitável e tirar dele as lições que possam nos oferecer, pelos meios que a natureza descobriu serem os melhores para a humanidade. Nada ocorre sem a presença de Deus. Ele é que vê primeiro e analisa as consequências. Tais catástrofes existem dentro de nós nas proporções dos nossos tamanhos evolutivos e espirituais. Basta analisar as ocorrências. Quando um idoso de uma família entra em decadência, o apego da mesma deseja contrariar as leis de Deus e muitos blasfemam contra os sofrimentos necessários ao desprendimento da alma. O inevitável deve ser respeitado para não ser perturbada a harmonia. É de bom alvitre que desenvolvamos a fé, porque tendo confiança em Deus, tudo passa na vida sob a forma de construção e poderemos sentir o Senhor mais visível em todos os fatos com e por amor às suas magnânimas leis. Todas as provações são tempestades passageiras. A bonança é a eterna condição do espírito imortal. Comentários do capítulo 48. Aceita o inevitável. Coopere com o inevitável. Este é um dos ensinamentos de Dale Carnegie em um de seus livros, Como Evitar Preocupações. E a ideia é justamente esta. Se é inevitável, é um fato da vida, então não há por que se preocupar e tentar combater, pois não temos nada a fazer para evitá-lo. Temos que enfrentá-lo e aprender com ele, e é basicamente a abordagem do capítulo. Só que aqui ele fala mais da humildade e de uma explicação para ela que é bastante interessante, que é que a humildade estabiliza nossas condições emocionais, abrindo perspectivas novas para o que antes não aceitávamos. E é exatamente isso que o humilde faz. Pode estar uma tempestade de emoções, sejam positivas ou negativas, e a pessoa humilde permanece com certa calma e aceitando com resignação aquela condição imposta. Quando fazemos isso, abrimos a possibilidade de entender um pouco mais aquela condição que enfrentamos e, quem sabe, podemos aprender mais com ela. E não é que este é exatamente o caminho para a evolução do ser? Se combatemos e não aceitamos algo que é da natureza, como a morte ou a lei do retorno, por exemplo, estamos resistindo contra algo que faz parte de nossa trajetória e, portanto, sofreremos.
A partir do momento que baixarmos a guarda e recebermos o que se passa e aprendermos com aquilo, 2 fenômenos ocorrem. Primeiro, não mais teremos necessidade de passar por aquele sofrimento para a nossa evolução, pois ela já ocorreu naquele quesito. Segundo, mesmo que situações similares surgirem, saberemos exatamente como enfrentá-las e não sofreremos tanto da mesma forma. Olha que genial! E mais uma coisa, esses eventos que exigem a nossa humildade, em muitos casos envolvem outras pessoas que saem, vamos dizer, vencedoras de uma situação. E no nosso íntimo, queremos tirar satisfação e resolver a contenda, porém o autor nos lembra que, ainda assim, a humildade é requerida e não precisamos nos preocupar em dar a lição, pois a própria natureza cobrará as dívidas no seu devido tempo. Então, vamos manter a fé e a esperança. Vamos ser humildes ante as tempestades, pois não há mal que dure para sempre. Como ele diz no texto, todas as provações são tempestades passageiras, a bonança é a eterna condição do espírito imortal. E como disse Jesus em mais de uma passagem na Bíblia, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Mateus capítulo 11, versículo 29. Ou ainda uma outra passagem, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mateus capítulo 5, versículos 3 a 5. Fiquem com a paz do Cristo.